Olá, você. Estamos iniciando então uma nova atividade da Porta Oculta. Temos por título desta atividade o poder do pensar. Vamos abordar aqui alguns temas que são diretamente inerentes ao próprio desenvolvimento do nosso potencial mental. Vamos conversar muito sobre a importância da mente, a importância da nossa compreensão dos nossos pensamentos. Veremos que prestar atenção em nossos pensamentos são uma grande chave para o nosso desenvolvimento, para o nosso autoconhecimento. Esta atividade ela é uma atividade independente, né? Todo o conteúdo vai ser desenvolvido em um único capítulo, né? E aqui eu separei para que nós possamos ter uma visão da importância da mente, né? A importância dos nossos pensamentos e a compreensão do poder que os nossos pensamentos têm em nossas vidas. Nós vamos nos apoiar principalmente dentro do estudo budista, né? É uma linha que se apoia muito, né, nesse conceito, nesse contexto dos pensamentos, das reflexões, né, o próprio processo da meditação, ela é um processo de desenvolvimento principalmente mental, né? Todos os nossos corpos, toda a nossa constituição, ela é envolvida dentro de um processo de meditação, mas o caminho principal a ser trilhado ali é através do próprio pensamento, né? Bom, muito se fala sobre o poder do pensamento, né? Mas devemos ter inclusive algumas ressalvas e alguns cuidados, porque muito se diz às vezes sobre a própria ideia da lei da atração, onde você basta ficar pensando sobre uma determinada coisa, algo que você deseja, né, para que isso se concretize na sua vida, né? Porém, apenas alimentar uma ideia ou um sonho através do pensamento não é a solução para que isso se realize, né? É necessário outras etapas depois do próprio pensamento. Isso é algo que nós vamos desenvolver com mais profundidade no decorrer dessa atividade, né? Mas sim, o pensamento ele é o primeiro passo para que você possa concretizar algo em sua vida, né? Porém, somente o pensamento livre de ação, né, ele não trará resultados. Eu tenho o pensamento como uma forma de construir algo, primeiramente num plano mental, para que ele venha se materializando passo a passo, até que finalmente se realize no plano físico, né? O pensamento vai ser sim esse primeiro degrau de descida, né? Esse degrau de manifestação, mas pensar sem agir não faz com que a gente possa obter algo desejado, né? E aí entra um outro ponto que é o próprio pensamento, né? O pensamento onde eu não tenho um controle, eu não consigo colocar, colocar a minha consciência dentro dele, né? Prestar atenção no que está acontecendo dentro dos meus pensamentos. Ou até mesmo aprender a direcionar os meus pensamentos, isso torna-se algo um pouco dificultoso nesse processo,
Porque no geral nós estamos 24 horas pensando, né? Mas não temos o domínio e muito menos, e também não temos a própria consciência do que estamos pensando, né? Somos constantes pensadores, porém não temos o controle desses pensamentos, então a nossa mente acaba por divagar muito, né? Somos sempre carregados por pensamentos intrusivos, ou até mesmo pensamentos que são contraditórios aos nossos desejos, às nossas profundas e reais vontades, né? Dando por início efetivo essa atividade, devemos ter em mente que existe um pensamento por trás de tudo, né? Quer compreendamos ou não. Então, tudo está pensado, né? Tudo está pensado antes que aconteça. Existe um pensamento anterior, existiu o princípio o princípio de tudo existe dentro de um pensamento, né? E isso não necessariamente quer dizer que a gente compreenda da onde que isso veio, né? E aqui isso nos joga justamente dentro de uma das 7 leis herméticas, né? Que diz que tudo é mental, né? Tudo é mental, isto é, tudo está dentro de uma grande mente cósmica. Então, todos os planos, tudo que exista, tudo que existiu, foi pensado em algum momento, né? Tudo isso está dentro dessa mente cósmica, dentro dessa mente universal, e tudo existe graças ao próprio pensamento, né? Tudo é pensamento. Tudo é pensado, né? Tudo é pensado antes que exista. Tudo que segue existindo é através de um pensamento, né? Tudo se mantém por meio de um pensamento. Então esse pensamento ele vai ser a origem, um pensamento vai ser aquilo que vai manter isso existindo, e um pensamento também é o ponto de transformação, né? Quando algo acaba ou algo deixa de existir, isso quer dizer que a mente pensante por detrás de tudo isso, ela cessou, né? Ou ela realmente transformou esse algo que existia em um algo novo, né? Então, tudo que mantém existindo, tudo que já foi criado, tudo que está manifestado na vida, tudo isso se dá graças a um próprio pensamento. E isso vai se dar tanto dentro desse macrocosmos, como no microcosmos, né? Então existe um pensamento trabalhando por trás das plantas, existe um pensamento trabalhando por trás dos minerais, existe um pensamento trabalhando por trás dos átomos, né? E isso também vai se processar em nossas vidas. A questão é que em nossas vidas, essa mente pensante somos nós mesmos, né? A essência de tudo aquilo que nós vivemos há um pensamento, né? Tudo aquilo que nós passamos graças a um pensamento, né? Tudo aquilo que vem até a nossa vida foi pensado antes. O ponto é, muitas das vezes nós não temos a consciência de que um fato que aconteceu em minha vida aconteceu porque eu pensei nele anteriormente, né? Justamente devido à nossa inconsciência ou à nossa ignorância sobre o pensamento e sobre os fatos, né? Portanto, se nós queremos transformar a nossa realidade, o caminho é o pensar. Devido às nossas limitações de percepção, somos apenas capazes de acessar o mundo físico, né? Ou o nosso próprio corpo físico.
Isso já dando um preâmbulo assim mais profundo do que representa o pensamento, do que representa a mente, né? Então a gente tem como percepção real a construção do mundo físico, a construção do meu mundo físico. É o mundo onde eu posso apalpar, onde eu posso medir, onde eu posso sentir as coisas, né? É aqui que eu consigo perceber sensorialmente as coisas, certo? Porém, além do meu próprio corpo físico, além desse mundo físico, nossa constituição ela é um conglomerado de 7 outros corpos, né? Esses 7 outros corpos que se interpenetram. Então, são 7 corpos que eles coabitam uma mesma área, um mesmo território, né? Existe uma interpenetração dentro desses corpos, só que cada qual encontra-se em um plano diferente, né? Então, eu tenho o meu corpo físico, que é o meu corpo mais denso, né? É o mais acessível aos nossos sentidos, é o que a gente erroneamente tem por realidade, porque é algo que é palpável, certo? Além do meu corpo físico, eu tenho o meu corpo vital, que é aquilo que me mantém vivo, né? Então, junto do meu corpo físico, eu tenho o meu corpo vital, o meu corpo prânico, certo? Esse corpo, ele coabita junto com o meu corpo físico, porém em uma outra dimensão, que seria essa própria dimensão vital, né? Eu vou ter mais o meu corpo emocional, né? Que é onde vai habitar os meus sentimentos, as minhas emoções, e eu tenho também o meu corpo do mental inferior, que é onde os pensamentos concretos se manifestam. Esses 4 corpos são os que temos como uma realidade compreensível. Esses são os responsáveis por criar a nossa personalidade. Então, a nossa personalidade, ela é construída a partir do meu mental, esse meu mental inferior, que seria a mente concreta, uma mente racional, os meus sentimentos e emoções, a minha vitalidade, né, a energia que mantém o meu corpo vivo e o meu próprio corpo físico. Isso é o que vai constituir a minha própria personalidade. Esses 4 corpos, eles são mais facilmente compreendidos por nós, ainda que a gente não tenha o controle sobre eles, né? O nosso propósito principal é justamente esse, é desenvolver o pleno controle sobre essa personalidade, né? Sobre esses 4 corpos. E ainda que seja muito. Ainda que as nossas limitações nos dificultem a compreendê-los com mais consciência, né? Eles ainda fazem parte da nossa realidade, do nosso cotidiano, né? Acima desses corpos, ainda há um mental superior, né? Que seria o meu corpo de manas, né? A minha mente. A mente, um mental que ele está distinto de formas ou limitações. Tenho o meu sexto corpo, que vai ser o corpo intuitivo, né? É o corpo onde a verdadeira intuição acontece, né? Esse corpo também é definido como Budi. E tem Atman, que seria o meu corpo mais superior, seria o mais puro de todos eles, né? O mais evoluído de todos eles, que vai representar o próprio corpo da vontade superior, né? Essa trindade é o aspecto que compõe o nosso espírito. Então, dentro da personalidade, ela é construída através de 4 corpos. O espírito, ele vai ser composto por esses 3 corpos, né? E a nossa busca é justamente qual? É acessar esse mundo espiritual, acessar a nossa consciência espiritual.
E a nossa consciência espiritual vai estar ali nesse mental superior, na intuição e na vontade. Tá? Essa trindade é que vai compor o nosso espírito. E aqui nós já notamos o quê? Que o que existe de elo entre o espírito e a personalidade se encontra entre o mental inferior e o mental superior. Né? Então eu tenho dois aspectos mentais. Eu tenho uma dualidade dentro da própria mente. Eu tenho uma mente inferior, que é uma mente relacionada aqui ao mundo concreto, aquilo que é racionalizável, né? E é onde vão se processar geralmente os nossos pensamentos. E eu tenho um mental superior. Esse mental superior, ele já vai tratar de coisas superiores. Quando, por exemplo, eu estou tentando entender coisas não concretas, quando eu me coloco questionando sobre o universo, por exemplo, sobre as três perguntas básicas da filosofia, né? Quem eu sou, de onde eu vim e para onde vou, nesse momento eu já estou trabalhando algo que está além desse próprio mental inferior. A minha busca está sendo acessar esse mental superior, pois estou trabalhando com questões do campo, entre aspas, mental, né? Quem eu sou, de onde eu vim e para onde vou. Estou trabalhando com coisas que vão um pouco além desse mental racional, né? E aí eu começo aos pouquinhos trabalhar essa minha mente superior, né? E é através desse processo mental que a gente tem a possibilidade de entrar em contato com o espírito. Porque eu estou saindo nesse momento do que é trivial, né? Eu estou me questionando sobre coisas profundas, eu estou me questionando sobre coisas não materiais. Nesse momento eu começo a tocar, ainda que muito superficialmente, essa mente superior, né? Então vai ser através desse processo mental que eu consigo entrar em contato com o meu espírito. E é através desse mesmo processo da mente que a gente tem a possibilidade de educar e administrar os nossos veículos, que são o emocional, o vital e o físico, além, obviamente, do próprio mental, né? Como eu tenho esse meu corpo mental em um estado mais sutil ou, entre aspas, superior do que esses três outros corpos, é através dele que eu consigo administrar, que eu consigo educar, que eu consigo trabalhar os outros veículos que estão abaixo dele, né? Então, o processo principal ao qual nós devemos ter enfoque é sim a própria mente, mas não é a mente no sentido de buscar adquirir conhecimentos, buscar apenas ser um acumulador de informações. Não. É usar o processo da mente para tomar o controle, né? Tomar o controle dos nossos pensamentos, por onde a minha mente divaga durante todo o dia. Aprender a educar a minha própria emoção, né? Então eu estou mentalmente observando as minhas emoções e então eu posso começar a compreender sentimentos que eu tenho, né? Gatilhos que provocam sensações em mim, que podem ser tanto sentimentos bons como sentimentos ruins, né? De onde esse sentimento veio, né? O que foi que disparou ele em mim, né? A minha própria vitalidade, eu passo a observar mais como está o meu estado de saúde, de fator energético, como eu estou me sentindo, né? E esse ambiente onde eu estou, ele é um ambiente agradável para mim ou não, né? É um ambiente que eu chego e eu começo a sentir a minha vitalidade baixar, né? Eu estou sendo vampirizado dentro desse próprio ambiente.
E aí isso o próprio físico, né? Eu passo a conhecer melhor o meu corpo físico através desse processo mental. Eu passo a ter esse conhecimento de coisas que vão me fazer bem, coisas que não me fazem bem, as limitações físicas que eu tenho, né? O que eu posso explorar melhor dentro do meu próprio corpo para aprimorá-lo, né? Então tudo isso se dá através desse próprio processo consciente do trabalho do mental. Uma ferramenta que a humanidade recebeu de presente para aprender a administrar e compreender melhor a mente, ela é conhecida como o nobre caminho óctuplo, né? Esse nobre caminho óctuplo foi apresentado por este grande ser que foi Siddhartha Gautama, ou o Buda histórico. Então, como dito, a atividade de hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em alguns ensinamentos dentro do próprio budismo, né? Ensinamentos esses que foram deixados por Siddhartha Gautama. E esse nobre caminho óctuplo, ele nos dá justamente um passo a passo de como as coisas se processam, né? Como as coisas vão se construindo até que elas se manifestem em nossas vidas, né? Situações, eventos, como eu posso utilizar isso para o meu crescimento, né? Para o meu próprio ganho. E essa ferramenta, esse passo a passo, a gente daqui a pouquinho vai se aprofundar melhor nele. Nós vamos ver que o primeiro passo é o próprio pensamento, né? Os ensinamentos deixados por Siddhartha Gautama, eles são voltados para o próprio aperfeiçoamento do ser humano, né? É o desenvolvimento de valores e virtudes, é o ganho da consciência, é a conquista do autoconhecimento, né? Então, essa linhagem onde o budismo vem se apoiando, ele vai trabalhar principalmente com esse tipo de valores, né? Essa tônica principal deles. Então, a gente vai observar ali que a mente ou o pensamento é o ponto crucial de transformação de acordo com os ensinamentos do nobre caminho óptimo, certo? E, bom, qual é o interessante de trazer esse tema aqui para vocês? Tá? Como o intento principal deste canal é trabalhar as ciências ocultas, a gente tem que ter em mente, primeiramente, que o mundo do ocultismo, a linhagem do próprio ocultismo, ela vai trabalhar o quê? Buscando estar o máximo possível livre de dogmas e limitações, né? Então a gente vai buscar ler escrituras sagradas essas que acabaram construindo religiões ao longo dos tempos. Nós vamos buscar estudar filosofias, buscar estudar mitos, buscar estudar conteúdos que têm uma natureza mais esotérica, por exemplo, como a numerologia, como a astrologia, o tarô, entre vários outros. E o objetivo é sempre buscar ir além do que superficialmente é apresentado, né? É buscar qual é o entendimento oculto que tem por detrás dessa mensagem. Então, quando a gente pega um estudo budista, por exemplo, quando pega um estudo judaico, quando pega um estudo cristão, nós devemos observar esse conteúdo livre de dogmas ou preconceitos, né? E buscar entender o que existe por detrás dentro dessas escrituras, né? O que está ali que está diretamente ligado ao crescimento do ser humano, ao seu desenvolvimento e o seu aprimoramento. Por mais que eu esteja trabalhando com um tema que pode estar relacionado com uma religião, a minha busca não é pela religião, mas é pelos grandes ensinamentos que estão velados dentro do panteão dessa religião, né? Então a gente tem que estar sempre aberto
para aceitar, para observar coisas, mesmo que tenham sido muito deturpadas ao longo dos anos, né? Feito esse preâmbulo e essa breve apresentação, eu vou apresentar um pouquinho sobre o budismo e sobre a própria história de Siddhartha Gautama, né? O budismo ele pode ser interpretado como uma religião, né? Só que além de uma própria religião, a gente pode observar o budismo como uma filosofia ou um centro onde vai se buscar estudar a natureza do ser humano e do cosmos, né? O cosmos aqui eu posso interpretar como Deus ou dentro dessa vertente budista eu posso interpretar como Buda também. O budismo ele é diferente da maioria das religiões, ele se apoia sim nos estudos e na busca pela verdade. O budismo ele vai valorizar o pensamento ao invés da adoração, né? O que é muito mais comum dentro de toda e qualquer religião é o trabalho da adoração, né? Adoração a uma figura específica, adoração àquele ser especial, né? Que veio para a face da Terra e acabou criando uma linhagem depois dele e, diga-se de passagem muito importante, nenhum desses seres que são adorados hoje dentro de uma religião, ele construiu a religião. A religião foi construída pelos seus seguidores, né? Então o budismo ele vai incentivar sempre esse pensar, né? O pensamento e o estudo, é a busca pessoal, né? E não o caminho devocional, certo? Apesar de haver algumas vertentes, né, budistas que adotam o caminho devocional, certo? Existem várias escolas budistas e algumas delas são de uma linhagem mais devocional, mas a grande maioria delas vão apoiar ou o próprio caminho da meditação em si, né? Pouco estudo e muita prática, né? Muita prática meditativa. Outras linhagens já vão ter uma busca maior dentro dos estudos, dentro das leituras dos textos, dentro da leitura dos sutras, né? Mesclando, obviamente, com a meditação, e pouquíssimas delas é algo mais devocional. A gente vai desenvolver um pouquinho aqui essa conversa a respeito da importância desses pensamentos, então, dentro dos estudos budistas, tá? Aqui eu vou me apoiar principalmente nessa vertente budista, sem tentar sair muito fora disso que a gente está estudando, ok? Essa visão dos pensamentos, eles são importantes porque eles são esse primeiro passo dentro do que ocorre em nossas vidas, né? Os pensamentos eles precedem todo e qualquer acontecimento, nossas ações, tudo que há de, entre aspas, bom e mal em nossas vidas, tudo tem como primeiro passo o pensar. E esse é o veículo que pode nos conduzir à vitória sobre nós mesmos. Então, como a gente já conversou, o pensamento, ele é o elo de ligação para que a gente possa começar a tocar um mundo espiritual, né? O pensamento, ele é a forma onde eu posso agir para ter a vitória sobre a minha própria personalidade, né? E isso, dentro do budismo, é chamado do caminho para a iluminação. Eu preparei um breve texto aqui para contar um pouquinho sobre a história de Siddhartha Gautama, o Buda histórico, certo? Então eu vou lendo esse texto. É uma breve história, obviamente ela
pode ser interpretada como uma história simbólica, né, carregada de elementos muito profundos, mas que vai ser uma história bem sintética, retratando principalmente ali a trajetória em que Siddhartha Gautama teve até atingir a sua iluminação. O budismo se fundamentou há cerca de 2.500 anos com Siddhartha Gautama, príncipe de Kapilavastu, uma região ao sul do Tibete, atual Nepal. Gautama foi descendente do clã Shakya e, devido a isso, também chamado de Shakyamuni, o sábio do clã Shakya. Esse ser de alta estirpe atingiu sua iluminação e adquiriu o título de Buda, o despertado ou o iluminado. Siddhartha, o nome Siddhartha, significa aquele que atinge seus objetivos. Gautama, condutor de gado. O gado, ele tem como simbolismo o touro, que é o próprio símbolo da terra, o símbolo de tudo aquilo que está dentro desse sistema em que vivemos. Siddhartha Gautama é filho do rei Suddhodana e da rainha Mahamaya, ou Maya Devi. Maha, grande, e Maya, ilusão. Aqui nós vemos uma correspondência dessa figura de Siddhartha Gautama, filho da rainha Mahamaya, onde há uma equivalência com a própria história de Hermès, né? Maya, dentro dos estudos hindus, ele vai simbolizar a ilusão, né? E essa ilusão como o grande véu, o grande filtro que divide o material do espiritual, né? E pegando a história de Hermès, nós vemos que ele também é filho de Maia com Zeus. Aqui só fazendo um pequeno adendo, seguindo a história. A história conta que no momento de seu nascimento de Siddhartha Gautama, um alento divino soprou em todas as direções, fazendo com que todas as flores desabrochassem. Aqui a flor desabrochando tem como um símbolo o despertar da consciência que estava dormitante dos seres. Durante a festa de celebração do nascimento do príncipe, o eremita Asita deixou uma profecia onde disse que Siddhartha se tornaria um grande rei ou um homem sábio. Então aqui já tem uma própria dualidade, onde Siddhartha ou seguiria um caminho tornando-se um grande rei muito poderoso, ou ele se tornaria um homem santo. Seu pai, preocupado com sua linhagem, devido à profecia, criou Siddhartha cercado de riquezas, sem contato com qualquer tipo de ensinamento religioso ou todo e qualquer tipo de sofrimento, pois sua intenção era ter um sucessor ao trono, um grande rei como filho. Então, o pai de Siddhartha Gautama o criou dentro de uma bolha, né? Dessa bolha ele estava isolado de conhecer o que era doença, do que era morte, não tinha contato com pessoas que estivessem passando por qualquer tipo de sofrimento, né? Ele vivia dentro de um âmbito onde tudo aparentavamente ser perfeito, né? Com muita riqueza, com tudo aquilo que se era necessário. Aos 16 anos, ele se casou com Yasudora e teve um filho de nome Ahura. Siddhartha seguiu sua vida como príncipe até os seus 29 anos de idade. E mesmo com seu pai lhe garantindo tudo aquilo que ele precisasse ou desejasse, ainda assim sentia um vazio e percebia que a riqueza material não era o objetivo final da vida. Por se sentir inquieto com este vazio, a contragosto de seu pai, Siddhartha Gautama saiu de seu castelo para ver o que existia no mundo. Até então,
até esses 29 anos de idade, Siddhartha nunca havia deixado o castelo da família, né? Tudo que ele precisasse, tudo que ele queria era lhe oferecido, né? Para que ele permanecesse dentro desses muros, né? Que o distanciariam da verdadeira realidade do mundo, né? Quando Siddhartha saiu, ele teve como acompanhante o seu amigo Chandaka, que era o cocheiro do reino onde vivia. No início de sua viagem, ele viu um homem velho, algo que nunca teria visto, devido às ordens de seu pai para mantê-lo distante de todo sofrimento. Ao questionar seu amigo sobre o que aconteceu com aquela pessoa, teve como resposta que era apenas um velho e que todas as pessoas envelheciam. Então nós devemos pensar a mente de uma pessoa que já encontra-se com 29 anos de idade e nunca viu um idoso na sua frente, né? Qual é, qual é a sensação que isso vai causar na pessoa, né? Como esse distanciamento da realidade, né, como seu pai acabou o criando distante do que é algo inerente da natureza do ser humano, que é o próprio processo de envelhecer, né? Nós devemos pensar no choque que é para esse homem feito já de 29 anos de idade, né? Conhecer pela primeira vez um idoso, né? O impacto que isso deveria lhe causar. A viagem prosseguiu e eles se depararam com uma pessoa doente. E novamente, sem compreender o que acontecia, perguntou ao seu amigo e ele lhe respondeu: é apenas uma pessoa doente, é comum adoecer, todos adoecem. Mais adiante, Siddhartha avistou um corpo em decomposição, algo que deixou muito abalado e novamente indagou seu amigo, que lhe disse o que era aquilo. Teve Seu amigo então lhe respondeu: ora, isso é um corpo se decompondo. Quando as pessoas morrem, seus corpos se desfazem, se decompõem e todos irão morrer um dia, incluindo você. Já no caminho de volta ao palácio, passaram por um local onde havia um grupo de ascetas. E ele foi atraído pela peculiaridade daqueles seres, e uma vez mais perguntou ao seu amigo: quem são esses? Parecem tão diferentes das demais pessoas que vimos? E ele recebeu a seguinte resposta: esses meu amigo, são ascetas, pessoas que se dedicam profundamente às práticas espirituais. Se entregam a longos jejuns, renúncias materiais e do próprio ego. São buscadores da verdade. Siddhartha o questiona: mas com qual finalidade? E Chandaka lhe diz: para se livrarem do sofrimento e da roda de Sansara, do ciclo de nascimentos e mortes. Siddhartha se põe calado e reflexível até o fim da viagem, voltando ao castelo. Ele estava marcado profundamente por tudo aquilo que viu e sentiu, que deveria buscar uma maneira de superar todo o sofrimento pela qual o ser humano está condicionado. Poucos dias após retornar da viagem, Siddhartha foge do reino de seu pai, disposto à prática do ascetismo e da busca pela verdade. Se entregou a práticas guiadas por mestres e sempre após atingir um profundo conhecimento dos ensinamentos que lhe passavam, acabava por sair em busca de mais, pois sentia que ainda algo lhe faltava. Após um tempo, se reuniu com um grupo de 5 companheiros, onde passaram a se aplicar intensamente ao caminho yogi. Eles se colocavam em grandes austeridades, restrições de alimentos e profundas meditações. Devido aos intensos jejuns, Siddhartha se viu muito fraco e debilitado. E quando estava em um rio a se banhar, quase se afogou. E compreendeu que, mesmo o excesso de jejum,
não era o caminho para sua busca. Aqui se fundamenta a base do caminho do meio, onde os extremos não são o caminho, mas sim o equilíbrio harmonioso entre eles. Nada em excessos. E foi em um momento de grande introspecção e máxima concentração que ele pôde focar sua mente em um único ponto, colocando a sua mente no estado de jnana. Essa percepção diferenciada dos sentidos lhe mostrou o caminho a seguir em seu desenvolvimento. Siddhartha Gautama foi deixado pelos seus 5 companheiros, pois esses acreditavam que ele havia deixado sua busca, pois ele mudou suas práticas e passou a se alimentar com regularidade. Nesse momento, Siddhartha Gautama estava sozinho. Sentou-se sobre uma árvore conhecida desde então como Árvore de Bodhi, Árvore da Iluminação, também referenciada em algumas literaturas como Figueira de Bodhi ou Árvore da Sabedoria. Determinado a permanecer ali até encontrar a verdade. Então vimos Siddhartha Gautama se sentando abaixo dessa árvore, determinado a permanecer ali até que encontrasse a verdade. Passados 49 dias em plena meditação, Siddhartha contemplou a iluminação ou a aquisição da verdade. E a partir de então passou a ser chamado de Buda, o despertado, o iluminado, o que compreendeu, o que sabe. Durante sua iluminação, Siddhartha compreendeu as causas do sofrimento e os caminhos necessários para eliminá-lo. Estas descobertas tornaram-se conhecidas como as 4 nobres verdades e o caminho óctuplo, que são o coração dos ensinamentos budistas. Com a realização dessas verdades, um estado de suprema liberação ou nirvana é atingido. Buda ensina que qualquer um pode alcançar esse estado. Buda descreve o nirvana como um estado de perfeita paz mental, livre de toda ignorância, inveja, orgulho, ódio ou outros estados aflitivos. Nirvana é também conhecido como o fim do ciclo sansárico, em que nenhuma identidade pessoal ou limites da mente permanecem. Siddhartha Gautama, agora Shakyamuni Buda, atingiu a sua iluminação aos 35 anos e vive até os 80 se dedicando em ensinar o caminho da iluminação para todos aqueles que desejam. Então essa é brevemente uma história, né, contando o processo de vida e iniciação onde Siddhartha Gautama passou, né? Aqui vamos discorrer sobre as 4 nobres verdades de forma bem sintética, mas para que dê embasamento para o ponto mais importante para a gente, que é o nobre caminho óptimo. Como vimos na história de iniciação de Siddhartha Gautama, ele buscava compreender a origem do sofrimento humano e encontrar um caminho para superar essa condição. Então, tudo aquilo que despertou a busca de Siddhartha Gautama foi compreender o sofrimento, foi ver o sofrimento do ser humano, né? Ao ver o sofrimento do ser humano, ele compreendeu que ele também passaria por aquilo. Ele também adoeceria, também envelheceria, acabaria por morrer e entraria de novo nessa roda de samsara, né? Renascendo para continuar a viver até que ele consiga se libertar de tudo isso. Tendo essa compreensão, Siddhartha se lança na qual busca? Eu preciso compreender o que causa o sofrimento em mim e em todos os seres humanos, para que dessa forma eu encontre um caminho para libertação desse sofrimento, né? Um caminho ao qual eu devo agir, que eu consigo me libertar dessa situação, né?
E aqui, quando se fala de sofrimento, nós devemos ter em mente que é uma alegoria. Não estamos nos referindo diretamente sobre as mazelas ou as dificuldades vividas, né? O sofrimento, ele deve ser encarado como tudo aquilo que acaba nos afastando, né? Tudo aquilo que acaba nos distanciando da verdade. O verdadeiro sofrimento, ele é o distanciamento que temos da verdade. E a verdade a gente pode traduzir em uma forma ocidental como a vida espiritual, como o caminho espiritual, né? Nós vivemos mergulhados dentro da ignorância, da falta de compreensão ou da falta de consciência, e do não conhecimento da nossa natureza divina, né? Nós somos encobertos pelos véus da ilusão, por esses véus de Maia, que é a grande separadora do profano ao divino. O sofrimento dentro do próprio budismo, ele não deve ser interpretado, né? Geralmente quando a gente se depara com todo e qualquer texto budista, ele vai falar sim muito do sofrimento, né? E isso pode trazer para a gente uma impressão de algo meio masoquista até mesmo, onde é focado apenas nessa ideia do sofrimento. Mas a compreensão do sofrimento, ele é algo bem mais profundo, como já dito, do que apenas as mazelas e as dificuldades, né? O sofrimento vai ser tudo aquilo que nos tira do próprio caminho do meio. O sofrimento vai ser tudo aquilo que nos tira do caminho da nossa busca, do caminho da nossa evolução, né? Então, uma alegoria muito simples e muito utilizada para explicar o sofrimento é o exemplo de um banquete, né? Onde você tem você está passando por um, entre aspas, sofrimento, porque você sente muita fome, né? E aí você se depara com um lindo banquete, repleto de comida, muitas coisas gostosas, coisas doces, coisas salgadas, tudo aquilo que você possa imaginar, tudo aquilo que lhe agrada está nesse banquete. E você está faminto. Você está passando por um sofrimento da fome. Você começa a comer, né? Você come, se sacia, né? Você se sente bem porque você está se alimentando e está extinguindo a fome, que era algo que estava lhe fazendo mal. Passado um determinado momento, que seria o momento onde você se encontraria satisfeito, você continua comendo, movido por uma falta que seria a própria gula. Você permanece comendo e continua comendo até um determinado momento em que você vai entrar em um novo sofrimento, que é o estar se sentindo mal, né? Uma congestão, uma indigestão, você comeu tanto que agora você vai começar a passar mal pelo excesso de alimento. Então, antes você tinha um sofrimento pela falta do alimento e agora você tem um sofrimento pelo excesso do alimento, né? E isso é apenas uma alegoria, né, que a gente pode usar para explicar que coisas que aparentemente são más e coisas que aparentemente são boas, tudo isso está dentro do próprio sofrimento, né? Vou trazer uma outra alegoria, né? Uma pessoa que trabalha dentro de um regime CLT. Ela trabalha, né? Ela vai ter que trabalhar ao longo de um ano para que ela tenha direito a um mês de férias. Então ela trabalha esse ano todo pensando nas férias, né? Ela vai trabalhando, passam-se os dias e daqui a pouco um ano todo da vida dela se foi.
E todo esse ano que ela viveu, a sua mente estava focada no mês de férias que ela ia ter, né? Quando está chegando bem próximo ao mês de férias, ela começa a sentir até uma certa nostalgia, porque finalmente ela vai poder passar um mês sem trabalhar, longe daquilo que o trabalho não a agrada, né? Então ela vai poder ficar um mês em casa, longe daquilo que ela não gosta de fazer, né? Começa o mês de férias, ela vai se sentir bem, vai se sentir feliz. Só que quando dá 2 semanas, ela já percebe que metade das férias dela foi. E aí ela já começa a entrar em um estado de uma leve ansiedade, porque daqui 15 dias ela vai ter que voltar a trabalhar. Vai ter que voltar a fazer aquilo que ela não gosta. Passa mais uma semana, aí faltam apenas 7 dias para ela voltar a trabalhar. E aí esse estado de sofrimento vai aumentar ainda mais, porque a sua ansiedade vai aumentar ainda mais. E enfim, acaba suas férias, ela volta pensando que vai precisar esperar mais um ano para poder tirar umas férias de novo. Então tudo isso são exemplos que acabam carregando a própria situação do sofrimento, né? Excesso de alegria pode levar a sofrimento, né? Um excesso de tristeza vai chegar a um determinado momento em que toda a tristeza se foi e apenas o que resta é alegria, né? Então, quando a gente fala de sofrimento, nós estamos falando muito sobre a própria polaridade, sobre os extremos, né? Sobre os extremos. Isso pensando em um contexto do que esse sofrimento pode dizer, né? Então, os extremos, o excesso de felicidade acaba me conduzindo a um estado letárgico depois, né? Um estado de profunda tristeza acaba me colocando em uma situação de letargia também, né? Só que quando eu passo a pensar, né? Quando eu paro e volto essa ideia do sofrimento como o afastamento da verdade, eu começo a observar que a grande maioria da nossa vida, ela é o próprio sofrimento, né? Então, eu me coloco em muitas situações que são apenas distrações, né? Onde eu não volto um tempo para olhar para mim, né? Por exemplo, ao invés de eu parar agora e eu vou refletir sobre a minha vida, eu vou me olhar, né? Eu vou tentar identificar quais são os vícios que eu possuo, por exemplo. Eu resolvo assistir um jogo de futebol. Então eu me distraio, né? Eu estou me afastando dessa verdade. Ao invés de eu pegar 1 hora por dia para ler uma escritura sagrada, para ler algum livro de importância, né? Ou voltar 1 hora do meu dia para um estudo da Cabala, por exemplo, eu vou pegar essa 1 hora da minha vida e eu vou assistir uma série, eu vou assistir jornal. Então, são várias fugas, várias válvulas de escape, várias coisas que a nossa vida nos apresenta, que aí é a própria atuação da Maia, né? Que nos oferecem muitas coisas como veículos de distração, né? E acabam me distanciando dessa verdade. E eu permaneço preso dentro desse sofrimento. Porque como eu não cresci, como eu não busquei a minha evolução, eu vou permanecer preso dentro do maior sofrimento, que é esse ciclo de morte e renascimento. Eu não sano as minhas pendências kármicas e eu permaneço dentro desse ciclo. Shakyamuni Buda, então, vem para nos ensinar sobre as 4 nobres verdades que são a nobre verdade do sofrimento, né, onde ele diz que a vida é inerente ao sofrimento.
Então, esse ponto é tudo isso que estávamos a conversar até agora, né? A vida, ela é inerente ao sofrimento. Então, a partir do momento em que eu nasci, eu já estou sentenciado a morrer, né? É aquela frase que pode aparentar ser uma frase negativa, mas é uma realidade. Cada dia vivido é um dia morrido, né? Cada dia que eu vivo é um dia que eu estou mais próximo da morte. É inerente à minha vida ter ciência de que eu vou adoecer em algum momento, né? Mesmo que sejam doenças leves, uma gripe, né? Alguma coisa assim, mas é garantido que em algum momento alguma enfermidade eu vou passar, né? É inerente a esse próprio sofrimento de que eu vou envelhecer, os anos vão passar para mim e eu vou começar a envelhecer, né? Para que eu não envelheça apenas se eu acabar morrendo antes da própria velhice, né? Então, esses sofrimentos, eles acabam sendo não um obstáculo para o meu crescimento, mas compreender que eu vou adoecer, compreender que eu vou envelhecer e compreender que eu vou morrer, já vai me preparando para o que existe depois dessa vida, né? Se eu tenho compreensão de que eu estou em um caminho em busca do meu crescimento pessoal, eu tenho que entender que eu tenho não sei quantos anos de vida. Pode ser que eu tenha mais 20 anos de vida, pode ser que eu tenha mais 40 anos de vida, pode ser que eu tenha mais 50 anos de vida. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho a consciência disso, eu devo me dedicar o máximo possível agora no meu aperfeiçoamento, no meu aprimoramento pessoal, para preparar condições melhores para o meu futuro, né? Para o meu futuro dentro dessa própria vida ou para o meu futuro dentro da próxima vida, né? Então, isso é o que quer dizer, de uma forma muito resumidamente, a primeira nobre verdade, que é a verdade do sofrimento. Nós chegamos na segunda nobre verdade, que é a origem do sofrimento, né? Então, Buda explica que o sofrimento tem a sua causa no apego, no desejo e ignorância. E eles é o que acabam nos prendendo no ciclo de renascimento. Então, muitos dos nossos vícios, muitas das nossas faltas no cotidiano, elas vão ser promovidas por apego, né? Vão ser promovidas pelo desejo ou pela própria ignorância, né? A ignorância aqui, ela não entra no contexto apenas do não conhecer, não apenas do ser ignorante porque eu não sei. Não, mas é a ignorância também pelo fato, primeiramente, de que eu estou distante da verdade, então eu não sei sobre tudo, né? Eu tenho uma vaga noção sobre algo, né? Ou a ignorância até mesmo do não reconhecimento das próprias faltas, né? Então, essa segunda nobre verdade, ele explica sobre qual é a origem do sofrimento que a gente vive, né? E os principais existem vários outros, mas os principais são apego, desejo e ignorância. Então, do apego vem a própria situação do ser possessivo, né? O ciúmes vai partir do apego, né? A própria avareza. O desejo vai acabar gerando a cobiça, né? A gula. A própria ira vem ser gerada do desejo. E a ignorância, que acaba sendo o fruto de muitas outras faltas que a gente tem
e principalmente as faltas que a gente tem e não sabe delas, né? Nós somos ignorantes da existência delas. A terceira nobre verdade é o cessar do sofrimento. Ele diz que podemos superar essa condição e realizar isso é atingir o nirvana. Então, eu preciso saber que o sofrimento existe, eu preciso compreender a origem dos sofrimentos que me assolam, e eu preciso saber também, Buda diz, é possível sim cessar o sofrimento. Né? E cessar esse sofrimento vai ser o quê? É atingir o nirvana. Onde os sofrimentos não nos tocam mais e estamos livres da roda de samsara ou a reencarnação. Então, o momento em que eu consigo cessar todo o meu sofrimento, isso quer dizer o quê? Que eu zerei todo o saldo kármico que eu possuo. Né? Tudo que eu fui acumulando ao longo de minhas vidas como um saldo kármico, tanto em fatores positivos como negativos, todo esse saldo kármico eu preciso neutralizá-los, eu preciso colocá-los em um estado de perfeito equilíbrio, né? Para que eu fique livre dessas influências. O momento em que eu estou livre do karma, o momento que eu estou livre dessas influências, aí sim eu estou apto a sair dessa roda de samsara, sair desse ciclo de mortes e renascimentos, né? Esse processo da reencarnação. E isso dos estudos budistas é definido como nirvana. A quarta e última nobre verdade, ela demonstra o caminho que conduz à cessação do sofrimento. Então é o caminho realmente ao qual eu posso trilhar, o caminho que foi ensinado por Buda, para cessar o sofrimento de minhas vidas. Né? É um caminho que se faz através, principalmente, da ética, do desenvolvimento dos valores humanos, e da superação dos nossos atributos negativos, como vícios, faltas e erros, certo? Esse caminho proposto por Buda, que é o caminho que vai conduzir à extinção deste sofrimento, ele está dentro dentro do caminho óctuplo, né? Que é uma ferramenta valiosa que deve ser usada. O nobre caminho óctuplo, ela deve ser usada porque ela demonstra esse passo a passo de como tudo se processa nas nossas vidas. Né? Então, o que seria esse nobre caminho óctuplo? Ele possui 8 etapas, né? Essas 8 etapas elas são a visão mental, o pensamento, a fala, a ação, modo de vida, esforço, mente atenta e meditação. Então, o nobre caminho óctuplo, ele vai falar dessas 8 etapas, né, que vão construir o nosso caminhar em busca da extinção do sofrimento em nossas vidas, né? Seria, em termos budistas, a busca pelo nirvana, ou a busca pela verdade. Em suas explicações, o Buda vai falar que, naturalmente, o ser humano ele segue os 6 primeiros passos desse caminho. Né? Os 6 primeiros passos desse caminho vão ser a visão mental, pensamento, fala, ação, modo de vida e esforço. Né? E o aprisionamento que a humanidade passa está na ignorância. E se dá por desconhecer e não praticar apenas as 2 últimas etapas, ou os 2 últimos passos desse caminho. Né? Definindo um pouquinho, né, o que representaria o nobre caminho óctuplo, né? Nós vamos ter o quê? Que tudo ele vai se iniciar através da visão mental, né?
Por fins didáticos, nós podemos representar a visão mental como tudo aquilo que já temos construído em nossas mentes, né? Como compreensões equivocadas e confusas. Por que compreensões equivocadas e confusas? Porque a nossa percepção, como seres humanos comuns, né, ela está muito envolvida pela ignorância, muito envolvida pelo apego, né, o apego desconhecido, pelos nossos desejos, né? Todos esses aspectos negativos, eles acabam exercendo influências essas quais nós não percebemos, né? Mas eles estão incutidos em nosso pensamento, né? Em nosso pensamento, na nossa visão mental. A visão mental, ela é um pensamento que antecede, né? Ela é aquilo que está dentro do nosso servidor mental, né? Então, tudo isso, ele está, né? Aquilo que a gente já tem construído, né? E que é o que a gente tem como compreensão ou entendimento de mundo, né? Isso vai querer dizer que, devido às nossas limitações de compreensões das coisas, nós temos uma dificuldade muito grande de distinguir o certo do errado, né? E devido a isso, cometemos muitas faltas e permanecemos presos dentro da roda de nascimento e morte, certo? Bom, a nossa limitação de compreensão de tudo, né, dificulta muito a gente entender algo que seja bom para a gente, algo que seja ruim, né, algo que é realmente de uma vontade minha, né, algo que é realmente próprio meu, ou algo que é apenas um desejo, né, ou um impulso. A gente vai ter uma dificuldade muito grande de analisar um pensamento e entender se esse pensamento é um pensamento genuinamente meu ou se esse pensamento é algo que eu fui ensinado a ter, né? Então, são pontos muito delicados que acabam construindo essa visão mental, né? E aí a gente vai ver em breve o passo a passo de como começar a transformar essa visão mental, como começar a limpar ela, peneirar e encontrar aquilo que realmente é nosso e verdadeiro, daquilo que são coisas que foram passo a passo sendo construídas, né? A visão mental, ela se refere ao nosso entendimento pré-formatado, né? É algo que foi construído ao longo dos anos. Pensamentos que foram embutidos em nosso inconsciente. São pensamentos que compõem a nossa... São literalmente pensamentos que acabam compondo a nossa forma de pré-pensar, né? Mas que não representam aquilo que nós realmente somos. Então, são impulsos mentais que já estão construídos e rodando ali em segundo plano dentro da nossa mente, né? O segundo passo, né, já são os pensamentos. Eles vão se referir à forma de que a gente acaba expressando o que a visão mental está impregnada, né? Então, o impulso vai partir da visão mental e ele se molda como um pensamento no nosso ser. E esses pensamentos, eles vão tomando um corpo, vão adquirindo maior volume, cada vez que são revividos ou alimentados. Então, a visão mental, ela já está toda impregnada com preconceitos, com ideias, com
tudo aquilo que a gente acaba considerando como as nossas características pessoais, né? A gente pode dizer que quando a gente fala sobre astrologia, sobre influência dos astros e tudo mais, tudo isso daí acaba construindo a própria visão mental, né? A questão é como a gente vai agir dentro dessas influências que nós recebemos, certo? E aí os pensamentos vão ser a primeira forma de expressão do que a nossa visão mental está carregada, né? Vai ser o primeiro passo. E aí a gente acaba fortalecendo ainda mais o que nós temos como visão mental, ou vamos construindo um pensamento ainda mais forte disso, cada vez que a gente revive e fica alimentando certo tipo de pensamento. Indiferente se o pensamento é bom ou se o pensamento é ruim, tudo isso daí entre aspas, por quê? Nós, seres humanos comuns, nós temos uma limitação grande para compreender o que é realmente bom e o que é realmente ruim. Às vezes, muitas coisas que acontecem em nossas vidas que aparentemente são ruins acabam nos conduzindo a um resultado muito bom. E em compensação, outras coisas que aparentemente são boas acabam nos gerando um resultado final ruim, né? A gente não tem esse poder, essa capacidade ainda de perceber o que realmente é bom e o que realmente é ruim. E todo esse trabalho de busca pela cessação do sofrimento vai nos aprimorando, vai aumentando a nossa capacidade de entendimento sobre essa grande polaridade, certo? Aqui a gente pode complementar essa etapa dos pensamentos. Isso não faz parte, tá, do que é instituído pelos ensinamentos budistas, tá? Isso daqui é um adendo pessoal meu, né? Que a gente pode complementar essa etapa dos pensamentos junto com os nossos sentimentos. Por quê? Pois ambos, o pensar e o sentir, eles estão diretamente conectados, né? Eles vão fazer parte da nossa alma. O pensamento, o sentimento, a vitalidade e o físico vão construir a nossa personalidade, né? E os meus atributos de pensamento e sentimento, eles estão estreitamente correlacionados, né? Eu preciso, obviamente, começar a ter uma maior compreensão dos meus pensamentos e dos meus sentimentos, certo? Para conseguir trabalhá-los individualmente, mas, de toda forma, o pensar e o sentir, eles acabam andando de mãos dadas, né? Por estarem com essa conexão, né? É comum o quê? Que a gente acabe por pensar sobre os nossos sentimentos e que a gente acabe sentindo aquilo que pensamos, né? Por isso eu acabei fazendo esse adendo aqui que, dentro da minha visão, é algo importante, né? O terceiro passo do caminho óctuplo é a nossa fala, né? Por que a nossa fala? Pois só falamos aquilo que pensamos, né? A gente às vezes acha que falou sem pensar, mas em algum momento o que foi falado já foi pensado, né? Tudo aquilo que a gente fala é fruto de um pensamento. Se você fala algo que no momento em que você está falando, por exemplo, você se policia e se reprime falando assim, tipo, puxa, por que eu estou falando esse tipo de coisa, né? Você está falando esse tipo de coisa porque você já alimentou pensamentos sobre aquilo que você estava falando, né? No momento em que você se repreendeu, é até mesmo um bom sinal, quer dizer que você está pensando sobre aquilo não ser algo legal. Então você já está buscando uma transformação dentro de você. Então o resultado da nossa fala
ela é fruto dos nossos pensamentos. Sejam pensamentos conscientes ou inconscientes, né? A fala é um reflexo do pensar. A fala ela vai ser, sim, a primeira forma em que a gente coloca no mundo tudo aquilo que carregamos de matéria mental e emocional, né? Então, tudo aquilo que eu me expresso através da palavra é algo que é algo que já tomou um corpo, já tomou uma forma muito grande na matéria mental, né? Tanto chegou a tomar tanta forma na matéria mental que já foi verbalizado, né? E aqui um ponto importantíssimo é a questão de pensamentos conscientes e pensamentos inconscientes, né? Muitas das vezes nós entramos em conversas onde começamos a falar coisas e mais coisas que acabam perdendo todo e qualquer sentido, o rumo da conversa, ou são realmente conversas que não possuem quaisquer tipo de valor para um crescimento humano, né? E isso é resultado de pensamentos, né? E aqui dentro desses pensamentos inconscientes é onde gera um grande problema, porque, como eu disse, a nossa mente ela está trabalhando 24 horas. Em alguns momentos ela está trabalhando mais acelerada, em outros ela está trabalhando mais devagar, né? Por exemplo, quando eu estou em um processo de vigília, onde eu estou atento, eu, eu estou prestando atenção nas coisas, o que eu estou fazendo, estou dirigindo, estou cozinhando, estou trabalhando alguma coisa, estou fazendo, o meu processo mental ele está ativo, né? Esse meu processo mental ele pode estar diretamente conectado com a atividade que eu estou exercendo, né? Ou ele realmente pode estar divagando. O momento que ele está divagando, não que divagar o pensamento seja bom ou ruim. A questão é, eu estou consciente disso que eu estou divagando ou não, né? Quantas vezes nós estamos executando alguma atividade quando nós prestamos atenção no nosso pensamento está em coisas assim totalmente aleatórias, vazias e se tudo der certo, pelo menos não são pensamentos inescrupulosos, né? Então, essas são as divagações de pensamentos inconscientes. Não tem problema eu divagar o meu pensamento se eu estou fazendo isso de forma consciente, né? Eu estou estudando sobre alguma coisa e eu começo a refletir sobre isso e eu permito com que o meu pensamento comece a me conduzir, né? Então eu vou divagando mentalmente, só que de uma forma consciente dentro daquele tema o qual eu estava estudando, né? Isso vai me trazer o poder de reflexão, né? Isso acaba me trazendo o poder que me coloca em pensar sobre, né? Em tentar extrair um conhecimento mais profundo sobre isso. Esse processo justamente de estar divagando, só que essa divagação ela é consciente. O maior problema realmente é o nosso mental inconsciente, onde a gente perde o total controle dele e quando a gente se dá por conta, o nosso pensamento está assim em coisas totalmente aleatórias e inúteis, né? O que esses pensamentos aleatórios e inúteis vão fazer? Vão fazer com que a gente tenha conversas, vão fazer com que a gente passe a falar muitas coisas aleatórias e inúteis também, né? E aí, a partir da fala, a gente entra na quarta etapa, que é a etapa da ação, né? A ação é o próximo passo. Já tivemos o impulso mental, que veio da visão mental. Já desenvolvemos um pensamento sobre esse impulso, pensamentos e sentimentos sobre esse impulso, né? Falamos sobre ele
e agora passamos a pôr em prática. A gente passa a agir conforme todas as etapas anteriores. Então, se a minha visão mental ela está carregada de coisas inúteis e fúteis, os meus pensamentos eles vão se moldar de formas fúteis. A, a minha fala ela vai ser impregnada de coisas fúteis e as minhas ações vão passar a ser fúteis também, né? É todo um processo de construção desde a visão mental até a real ação da coisa, né? Então, uma ação a gente não pode considerar que a ação ela não é algo premeditado, né? Mesmo uma situação onde eu ajo por um instinto, por exemplo, né? Uma situação em que, por exemplo, eu me vejo em uma situação de um perigo, né? Um, um acidente de trânsito, por exemplo. O meu instinto vai fazer com que eu tente esquivar, tente desviar desse objeto que está vindo contra mim, por exemplo, né? Então, não sei, estou dirigindo e um carro, eu vejo uma pedra na minha frente, né? O meu instinto vai fazer com que eu desvie dessa pedra para evitar um acidente, né? Pode aparentar que essa minha ação, ela foi uma ação instintiva, então foi uma ação livre de pensamentos. Mas não, esses pensamentos do instinto, eles também acontecem em nós, óbvio, acontecem de forma inconsciente, mas eles são pensamentos que também acabam acontecendo, né? São pensamentos que já foram construídos. Lembrando, aqui nós estamos falando de processos até mesmo de reencarnação, então não são pensamentos apenas desta vida que a gente acaba carregando. A visão mental não é construída apenas dentro dessa minha existência. Essa visão mental, esse instinto, ele já está sendo construído desde o início da minha existência como ser. Da minha existência como um ser, entre aspas, individualizado, né? Então, tudo isso, todas as ações, elas já foram construídas em algum momento anterior, né? Agora, nós chegamos aqui como um quinto estágio, a gente tem o modo de vida, né? Que ele vai se referir à forma como conduzimos nossas vidas. Nada é por acaso. A forma como agimos no mundo, como vivemos e tudo aquilo que fazemos, ele é antecedido por cada uma das etapas anteriores, né? Então, como eu me porto dentro da minha vida, né? É o meu modo de vida. Como eu me porto dentro da sociedade? Como eu me porto num ambiente de trabalho? Como eu me porto dentro do ambiente com os meus amigos, com a minha família, né? Como a sociedade em si me vê, né? Tudo isso vai estar conectado com o que diz respeito ao modo de vida, né? Então, a forma como eu interajo com os meus amigos, através de ações, de falas, sentimentos e pensamentos, tudo isso daí veio da visão mental e foi se construindo passo a passo até ser o que é atualmente, né? E essa parte do modo de vida, né, junto com todas as etapas anteriores, nos conduz à sexta, que é o esforço, né? O esforço a gente pode também considerar aqui como a própria vontade, né? Como nós exercemos a nossa vontade, é como aplicamos a nossa energia, seja uma energia mental, emocional, uma energia de fala, ações, né? O esforço ou essa vontade, ela vai falar sobre como dedicamos
consciente ou inconscientemente as coisas que envolvem as nossas vidas, né? Então, como nós nos aplicamos em ser quem somos, né? Ou como nos aplicamos em transformar quem somos, né? Por que esse ponto do transformar? Porque o perigo, ele mora nessa sexta etapa. Se todas as etapas anteriores elas estão contaminadas por vícios e erros, iremos naturalmente dar mais força para isso dentro dessa etapa, né? Dentro dessa etapa do esforço, porque ele acaba criando um processo negativo de retroalimentação. São os ciclos viciosos que acabam impedindo esse progresso na senda evolutiva e nos afastam da própria iluminação, né? Então, eu tive um impulso mental que gera em mim um instinto de apego, por exemplo, né? Esse instinto de apego, esse impulso do apego dentro da minha mente, ele acaba me fazendo desenvolver pensamentos de ciúmes, por exemplo, né? Esses pensamentos de ciúmes, eles acabam despertando sentimentos de ciúmes em mim, né? Então, dentro do meu relacionamento, eu passo a começar a ter palavras, eu passo a usar a minha fala, né, demonstrando esses ciúmes. Eu posso fazer perguntas, questionamentos, né? Tudo isso demonstrando esses ciúmes que eu tenho, né? E aí a gente parte para a ação. Eu vou começar a agir de uma forma ciumenta dentro do meu relacionamento. O meu modo de vida passa a ser ciumento, né? Toda a desconfiança, está sempre pensando sobre uma possível traição, né? Tudo isso, veja, tudo isso é uma construção. E aí, quando chega no esforço, eu acabo fortalecendo ainda mais esses ciúmes, né? E tudo isso veio de onde? Veio de uma visão mental impregnada do apego, que eu não soube administrar ou que eu não consigo administrar. E agora, nessa etapa do esforço, eu acabo fortalecendo ainda mais essa visão mental do apego que está modificada na forma de ciúmes, tá? Esse é só um exemplo que eu estou dando para explicar essa própria situação do esforço. Agora, se o meu esforço está voltado no meu crescimento, no meu desenvolvimento, isso quer dizer que nessa etapa eu vou trabalhar ainda mais para que eu consiga caminhar dentro desse meu aperfeiçoamento, né? Dando continuidade, a gente vai ter aqui que Shakyamuni Buda, por já possuir uma mente, né, desperta e livre de tais amarras, as amarras da ignorância, né? Ele pode perceber que a humanidade segue o caminho óctuplo até esse estágio. Então a humanidade geralmente, né, as pessoas comum, né, as pessoas que apenas seguem a sua vida sem uma busca de autoconhecimento, de aperfeiçoamento, elas vão até esse estágio, até essa etapa do esforço. E por não terem consciência de seus atos, eles acabam permanecendo aprisionados nesse ciclo, né? Ele não consegue extrapolar essa parte do esforço e dar continuidade no caminho óctuplo e acaba mantendo dentro dessa roda, né? Da visão mental, pensamento, fala, ação, modo de vida, esforço. E isso fica num ciclo eterno, né? Então, como uma ferramenta, né, a ferramenta deixada dentro desse estudo dos ensinamentos, dos ensinamentos budistas,
tem dois últimos degraus. E esses dois últimos degraus são a mente atenta e a meditação. Ao falarmos da mente atenta, devemos interpretar como consciência, como estar consciente dentro do que estamos fazendo. Isso é, nós devemos estar consciente dentro dos nossos pensamentos e sentimentos, consciente da nossa fala, consciente das ações, consciente do nosso modo de vida ou da forma como agimos com as pessoas, e consciente do nosso esforço. Pois é somente quando estamos atentos que a gente consegue perceber o que temos quando temos um mau pensamento, por exemplo, E é assim que evitamos, inclusive, alimentar esse mau pensamento, Como a gente viu, o pensamento ele acaba ganhando corpo até o momento em que ele se transforma em uma fala. Agora, se eu estou atento ao meu pensamento e eu observo que, poxa, peraí, esse pensamento aqui ele não é legal de ser alimentado, eu já começo a trabalhar e começo a cortar ele do meu campo mental, Eu não permito que ele venha a se manifestar depois, E por isso a gente evita alimentar ele, evita que esse pensamento venha a se tornar uma fala. A mente atenta é uma constante vigilância do nosso ser. É somente através dela que a gente vai conseguir quebrar esse tipo de padrão, Somente através da mente atenta que a gente consegue perceber os erros e aí começamos a construir vagarosamente uma nova visão mental, Veja só, todo esse tipo de sofrimento que a gente tem, ele está dentro da visão mental. Todos esses erros, entre aspas, todos esses impulsos que nós temos, todas essas influências positivas e negativas, elas estão dentro da nossa visão mental, E a gente tem que tentar o quê? Como é lá que estão esses impulsos, é lá que nós devemos promover a transformação. Mas essa transformação, ela só vai se processar através da mente atenta. É através da mente atenta que a gente consegue ter um certo poder de controle, de percepção sobre todas as 6 etapas anteriores, É através da mente atenta que a gente começa a trazer um pouquinho de consciência. Consciência principalmente onde? Principalmente no âmbito dos pensamentos. Por quê? Porque o pensamento é a primeira etapa de tudo, Então, o momento em que eu começo a trabalhar essa mente atenta, eu começo a estar consciente dentro da minha vida. Dentro do pensar, sentir, dentro do querer, dentro da fala, dentro das ações, em cada uma dessas etapas, porque eu estou atento, a minha mente está atenta a tudo que está acontecendo. Por que é o importante da mente estar atenta? Porque a mente é o veículo primário, É o veículo primordial onde eu tenho um certo controle. A visão mental são todas coisas que estão embutidas dentro do meu pensar e sentir. São tudo coisas que estão construídas ao longo de anos e anos dentro do meu pensar, sentir e querer. Coisas tanto dessa vida quanto coisas de vidas anteriores. Se eu estou exercendo a minha mente atenta, quer dizer que eu estou cônscio de tudo aquilo que eu penso, falo e faço, Se eu estou atento a pensamentos, eu já começo a dar uma limpada nisso. O que eu estou pensando? Por que eu estou pensando isso? Esse pensamento ele não é legal, eu não vou mais ter esse tipo de pensamento. Vem um sentimento
que não é bom, não é um sentimento positivo para se ter, né? Como um pensamento de vingança, um sentimento de vingança, por exemplo. Ao invés de alimentar esse sentimento de vingança, eu vou trabalhar o sentimento da compaixão, né? Só que eu só consigo perceber esse tipo de pensamento e sentimento se eu estou atento ao que está acontecendo, né? De novo, a ideia da fala. Eu começo a falar, eu olho assim e falo, putz, isso daqui que eu tô falando nossa, não acrescenta em nada na vida de uma pessoa, né? Ou eu começo a observar a minha fala, eu começo a notar assim, nossa, como eu sou uma pessoa que fala de forma brusca com as outras pessoas, como a minha fala é agressiva. Eu estou consciente da minha fala, né? Só que se minha fala é agressiva, quer dizer que os meus pensamentos eles são agressivos. E aí onde está toda a chave? Eu estou trabalhando a minha mente atenta para estar atento a como eu ajo, como eu penso, sinto, falo e ajo. E aí eu começo a trabalhar essa transformação em mim. Essa transformação ela deve começar pelo meu pensamento. Então eu vou começar a observar e vou começar a selecionar melhor que tipo de pensamento eu quero alimentar. Por consequência disso, a minha fala ela já vai começar a se tornar uma fala mais proveitosa aos ouvidos das outras pessoas. Consequentemente, as minhas ações vão passar a ser ações mais apropriadas, né? E onde eu consigo atuar? Vou conseguir sim atuar dentro do pensar, dentro do sentir, né? Eu consigo agir dentro da minha fala, eu consigo escolher melhor o que eu falo. Eu posso perfeitamente parar de falar se eu estou falando algo que não é bom, né? E as minhas próprias ações. Só que quando eu começo a mudar, quando eu começo a transformar tudo isso, né, graças à mente atenta que me permitiu enxergar isso, eu começo a construir uma nova visão mental, né? Se eu evito de ter um trato agressivo com as outras pessoas, né, na fala e nas ações, quer dizer que eu estou melhorando o meu pensamento e o meu pensamento ele está se tornando menos agressivo. Eu estou reduzindo a agressividade de dentro da minha visão mental. Eu estou reconstruindo a minha própria visão mental. Então, esse processo é um processo que vai se fazer passo a passo. Mas qual é a dificuldade da mente atenta? É com que a gente consiga ter consciência, que a gente consiga estar atento todo o tempo de nossas vidas, né? E uma das formas que a gente pode agir para trazer esse tipo de consciência ou um estado de presença no nosso dia a dia seria através da prática de uma respiração consciente, né? Essa prática da respiração consciente é algo que também ele é muito utilizado e muito ensinado dentro das próprias vertentes budistas, né? O trabalho de meditação, ele vai sempre estar voltado a essa consciência do respirar, né? Com o objetivo do quê? De levar essa consciência à respiração, não somente no momento da prática da meditação, mas também é o momento em que eu estou no mundo, o momento em que eu estou na vida fazendo as minhas tarefas, né? A respiração, ele é um relógio que atua em nosso corpo, nosso sistema biológico, 24 horas por dia, né? Então, se a minha respiração ela trabalha 24 horas por dia e eu passo a prestar atenção na minha respiração, eu estou trazendo a minha consciência para o meu veículo físico, né? Para o meu corpo físico, eu estou prestando atenção no que eu estou fisicamente fazendo, que é esse ato autônomo de respirar, né? Só que por consequência disso, se eu estou prestando atenção na minha respiração, eu naturalmente vou prestar atenção também
no meu pensamento, no meu sentimento, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, né? Se eu estou prestando atenção na minha respiração e me coloco a conversar com alguém, como eu estou fazendo agora com vocês, eu estou prestando atenção nas palavras que eu estou utilizando. Eu estou prestando atenção em qual caminho essa conversa está tomando, né? Consequentemente, das minhas próprias ações, né? Então, a prática da respiração consciente é uma das formas, um dos caminhos que a gente pode agir para trazer a mente atenta para nossas vidas, né? Obviamente, é algo que não é simples de pôr em prática, né? Não é simples pôr em prática essa ideia da respiração consciente, né? Mas é algo que é muito simples de entender, é só prestar atenção na respiração, né? Apenas é prestar atenção na respiração natural, eu não preciso nem controlar a minha respiração. Mas se eu estou prestando atenção nela durante todo o tempo possível que for do dia, quer dizer que eu estou consciente nesse momento, né? Estou consciente do que está acontecendo. E aí aqui tem essa estreita conexão, né, da mente atenta com a meditação, né? Porque a mente atenta, ela vai nos conduzir ao próximo passo, que é a meditação, né? Mente atenta e meditação são praticamente duas coisas correlacionadas, totalmente dependentes uma da outra, né? A diferença é que a meditação, né, ela é um exercício de você pôr em prática a mente atenta de uma forma objetiva e definida, né? Por exemplo, eu sentei para meditar, né? Então, eu vou meditar. É indiferente aí da forma em que eu for meditar, né? Quer dizer que nesse momento que eu estou meditando, eu estou exercendo a mente atenta por um determinado tempo, executando essa atividade, né? Só que, de certa forma, exercer a mente atenta no dia a dia também é um processo meditativo, só que é um processo de meditativo ativo, né? Eu estou meditando enquanto eu estou trabalhando, né? Eu estou atento a tudo que está acontecendo, né? Meditar, ele tem por objetivo, como primeira etapa, né, estar atento a tudo que acontece em sua volta, estar consciente a tudo que acontece à sua volta, né? A diferença é, no momento em que eu, por exemplo, me sento para meditar, eu vou exercer essa atividade da mente atenta por um determinado tempo, fazendo exatamente isso daqui, ficar sentado apenas observando, né? Trabalhando a mente atenta. Quando eu estou trabalhando e estou exercendo essa mente atenta, eu estou meditando, só que de uma forma ativa, eu estou exercendo outras atividades, né? E aí qualquer que seja o tipo de meditação que eu venha a praticar, ela está nos condicionando a termos uma maior clareza em todas as etapas anteriores, obviamente, e ela vai fortalecer principalmente a própria prática da mente atenta, né? Então isso a gente tem como uma outra retroalimentação, só que é uma retroalimentação positiva, né? Pois sempre que a gente pratica, né, sempre que a gente medita, a gente põe em prática a mente atenta e a gente fortalece ainda mais ela, né? E praticar a mente atenta, a gente melhora a própria meditação, né? E quanto à meditação, assim, existem, óbvio, diversas formas diferentes de meditar, indiferente da forma que seja, todas elas somente são possíveis através da mente atenta, né? Primeiro passo que eu preciso aplicar dentro da meditação é o processo de consciência, de estar consciente de tudo aquilo que está acontecendo no momento em que eu estou meditando, né? Esta foi então uma breve descrição
do que é esse nobre caminho óctuplo, né? Toda essa construção, todo esse passo a passo. Então, assim, é óbvio, como dito já de início, né? Esse processo foi apresentado aqui, ele vai se referir sim a uma metodologia budista, né? É uma forma dos domínios do domínio do próprio ser, né? Não é a única forma, não é o único caminho, é apenas um dentre vários, né? Que se pode se tornar ainda mais encorpado quando a gente consegue combinar com outros métodos que a gente vem a conhecer, né? O objetivo dentro dessa atividade, obviamente, não foi endossar o budismo ou mesmo incentivar para que você busque o budismo ou venha a praticar o próprio budismo, mas realmente de apresentar uma ferramenta de muito valor que está conectada com essa linhagem, com esses ensinamentos deixados por Siddhartha Gautama, né? Então, essa parte do nobre caminho óctuplo que foi apresentado, ele é uma ferramenta que a gente pode e a gente deve usar para controlar os nossos impulsos e instintos, né? Para começar a reduzir os nossos vícios, reduzir as nossas faltas, polir e melhorar as virtudes que a gente tem, né? Através dessa ferramenta eu consigo também melhorar aquilo que já tem de bom em mim, né? E tudo isso vai fazer o quê? Vai me criar condições mais favoráveis para o futuro ser, né? Vai criando situações melhores, vai me aprimorando, vai fazendo com que eu seja melhor a cada dia, né? Vou construindo um futuro melhor para mim. E quando a gente fala de futuro melhor, não necessariamente é o futuro dessa própria vida, né? Mas é sim construir uma condição mais favorável para o futuro ser a qual eu vou pertencer, né? Os nossos pensamentos ou o nosso veículo mental, como a gente viu aqui, ele é o primeiro passo do espiritual para o material. E é por isso que é nele que a gente deve buscar atuar, né? Ele é o primeiro passo que acaba gerando todo o restante, né? É através da mente que a gente consegue educar as nossas emoções, as nossas ações e reações. Como a gente viu, todas essas são consequências de pensamentos, né? Tudo que vem depois do pensamento foi originado, foi construído através dele mesmo, né? O pensar ele é o âmago da realidade, da nossa realidade vivida. É com ele que a gente constrói a realidade que a gente vive. E, óbvio, devemos ter em mente sim que não é fácil colocar em prática a mente atenta. Mas nós só vamos conseguir fazendo, né? Então, existem várias formas diferentes, até mesmo de falar sobre o que é a mente atenta. Existem vários termos diferentes que estão se referindo à mesma coisa. Mas, como eu disse, aqui eu acabei pegando esse corpo de estudo que veio originado do budismo, então eu preferi manter mais dentro dessa própria linha para que fique melhor a compreensão, né? A mente atenta nós devemos tentar pôr em prática sempre que possível em nossa vida, tá bom? E, bom, encerrando, né, eu gostaria de agradecer a participação, a companhia de cada um de vocês. Eu espero profundamente que esse tipo de tema ele possa despertar um interesse maior
de estudo para cada um de vocês, mas mais importante do que tudo, que desperte o interesse em pôr em prática tudo isso que foi apresentado aqui. Entendam que é algo difícil, não é simples. Quando a gente fala da transformação do nosso ser, é algo que requer muito esforço, muita dedicação e muitos desafios vêm, né? E a gente, muitas das vezes, no momento que a gente mais precisa desse tipo de ação na nossa vida, é quando a gente esquece, né? Então, mantenham-se perseverantes, mantenham-se firmes, né? Comecem a trabalhar, comecem a pôr em prática a, a mente atenta, principalmente, né? Porque é através dela que nós conseguimos começar a nos conhecer melhor, conseguimos começar a compreender melhor quem somos, né? Quais são as nossas qualidades, virtudes, quais são os nossos vícios e faltas. Sem termos compreensão desse tipo de coisa, fica muito complicado da gente realmente poder nos trabalharmos, né? E, bom, eu gostaria de finalizar essa atividade com uma frase do professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Obiose. Essa frase é a frase de número 33 e foi extraída do livro Pequeno Oráculo, onde ele diz: O homem traz em si mesmo o dínamo gerador de suas dores e alegrias, a mente. Então, a mente como o ponto que origina tudo. Agradeço uma vez mais a sua companhia até aqui. Muito obrigado por mais essa conversa e até a próxima.